graça, a paz e a bondade de Deus lhes sejam multiplicados. Esse é o nosso espaço de bate-papo, a fim de que possamos nos conhecer enquanto família Ibemeyer. O nosso simplesmente servos e servas. Nosso convidado de hoje é o nosso irmão Luiz Cláudio. Muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu amado pastor Pedro. Alegria enorme estar aqui com o amado irmão. Muito obrigado. Bom, Luiz, fale-nos um pouquinho sobre você, sua família. A gente chegou na igreja do Meyer em 2017, oriundo da Igreja Batista do Caxambi, querido pastor Wilson Marinho. Sou casado com Patrícia, minha amada esposa. Casamos em maio de 1999. Minha filha Giovana hoje tem 11 anos, também da nossa igreja, e meu filho Luiz Felipe, batizado na Igreja Batista do Meia, mas hoje congrega em outra igreja, hoje ele tem 20 anos. Essa é a minha amada família. Sua chegada à Igreja Batista do Meyer, conte-nos um pouquinho. Chegamos em 2017, meados de 2017. O que nos marcou nesse ano é que o Luiz Felipe ele foi batizado nesse ano na Igreja Batista do Meia. Nós viemos da Igreja Batista do Caxambi, mas a nossa origem, tanto minha como da minha esposa, é a Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Nós fomos nascidos e criados naquela região do bairro do Rio Comprido, Catumbi. E aí, quando nós casamos em 1999, nós viemos morar na Zona Norte. E aí, ainda ficamos na Central, mas aí nós fomos membros da primeira Igreja Batista de Pilares, ali na Rua João Ribeiro, que depois nós fomos para o Caxambi. E aí, em 2017, nós chegamos no Meia. Na pandemia, nós frequentamos 2020, 21 e 22 a Igreja Batista de Copacabana, a PIB de Copacabana, pastor Vitor Valente. Não pedimos transferência, foi só um momento, né, que a igreja ficou com a porta fechada aqui, e nós retornamos para a Igreja Batista do Meia em abril de 2023. E estamos aqui. O que chamou a sua atenção para estar aqui na Igreja Batista do Meyer? A proximidade da minha casa, né? E tem um detalhe importante que eu me lembro muito bem disso, quando nós saímos da Igreja do Caxambi, o Meia era uma opção um pouco remota para a gente, porque a gente não se familiarizava com uma igreja com muitos membros. A gente achava o Meia uma igreja, e uma igreja grande, né? Sim. A gente tentou outras, mas o que chamou a atenção na Igreja Batista do Meia, além da questão central dela no nosso bairro, né, eu moro no Meia, foi o nosso alvo, que eram as crianças. A minha filha e o meu filho. Na época, meu filho junior e a minha filha criança ainda. Hoje ela é junior e ele já é um jovem. E essa estrutura, a estrutura do acolhimento, essa estrutura de acompanhamento dessa faixa etária tão importante, que é a fase inicial, né, junior e criança. E eu me lembro claramente assim, a IBF, Sim. EBD, a sua preciosa esposa à frente do departamento infantil, e a gente de alguma forma não teve dúvidas, e ali ficamos, e o Felipe ali se batizou. Que bom. Hoje, uma das áreas que você atua é a área dos juniores. Conte-nos um pouquinho sobre como você se vê nesse ministério, como foi o teu chamado para esse ministério? O ministério, na verdade, dos juniores, onde nós somos professores da escola bíblica, principalmente com juniores de 11 e 12 anos, são os maiores, veio a convite da irmã Lívia, e nós não negamos, não refugamos. Já estávamos nesse inteirinho aí, muito desejosos até de participar mais da igreja. E para a gente tem sido, eu digo para a gente porque a gente faz junto, eu e minha esposa. Né? A nossa aula é conjunta, todo o nosso preparo é conjunto.
Eu e a Patrícia, nós estamos ali, nós já temos uma experiência grande com adolescentes, né? Fomos durante muito tempo líderes de adolescentes, tanto em Pilares como na Central do Rio, e a gente entende como um privilégio poder, de alguma forma, influenciar crianças, né? Pessoas tão tenra idade, na disciplina da palavra, no zelo de amar ao Senhor, e para a gente é uma responsabilidade do qual nós temos muito temor em fazer isso, e nós temos aí essa alegria de hoje estar com essa responsabilidade nos juniores. Uma faixa boa de perguntas difíceis, né? Exatamente. Uma filha de 11 anos, né, que faz parte também desse ministério, e a gente tem se surpreendido porque não tem sido fácil. A gente bateu em algumas igrejas antes de chegar no Meier com relação à escola bíblica dominical. Sim. E a gente se deparou com um departamento da igreja que para a gente é vital, importante, esvaziado. Em algumas delas até só o culto, sem mais a escola bíblica dominical, e a gente não abria mão disso. Sim. E ter juniores que não vão sozinhos para a igreja, que depende dos pais, a gente tem se surpreendido positivamente na questão deles chegarem, e ali a nossa responsabilidade de estimulá-los a estar sempre aprendendo e lendo a palavra durante a semana. Uma característica da nossa igreja nessa faixa etária são os batismos, né? Sempre nós temos um número bom, expressivo, de juniores sendo batizados. E eu acredito até que isso é em decorrência do que acontece já antes. Essa estrutura de ministério, departamento infantil, de todo esse cuidado que a igreja tem com o departamento infantil, hoje muito bem conduzido pela irmã Fran, ali já há um preparo e já é um estímulo de compromisso com o Senhor. Então, isso acontece e aflora de uma forma muito verdadeira, junior, início da adolescência. Então, é algo que a gente não pode abrir mão de estar cuidando das nossas crianças, que para mim é algo muito característico e forte da nossa igreja. Amém, amém. Outras áreas em que o irmão tem atuado? Oh, amado, com 51 anos de idade, sempre na igreja, né? A gente de alguma maneira já atuou em diversas áreas, mas o que de fato assim me encanta é o trabalho realmente com idades mais novas. Eu entendo e vejo com clareza, tanto eu, principalmente a minha esposa, tem um dom muito específico para crianças, a questão da gente influenciar servos e servas já desde a sua meninice. Isso é algo que gera para nós uma alegria muito grande. Eu gosto muito do ministério de música, principalmente no que tange a cantar em coral. Cantei muito tempo em quarteto masculino, então eu gosto muito, e a igreja também me pegou nisso, né? Hoje ter canto coral na igreja está sendo muito difícil, né, de manter esse tipo de trabalho. E algo que não existe hoje no Meier de uma forma estrutural, mas que sempre me encantou, e que a gente de alguma maneira conseguiu fazer isso em outras igrejas, com um propósito de alcançar a juventude, é um ministério esportivo. A gente teve muitos resultados quando a gente conseguiu implantar isso por onde a gente passou, porque hoje, com a tecnologia, diferente da minha época, o jovem muitas das vezes não tem uma participação coletiva através dos esportes, e estão muito isolados. E a gente, com o Ministério Esportivo estruturado, a gente alcançava não somente os jovens da igreja, mas aquele amigo do jovem da igreja, através de um vôlei, através de um futebol, através de um ping-pong. E isso é algo que de alguma maneira mexe comigo como um canal de evangelismo muito grande. Então vamos por parte. Canto coral, sua última participação aqui no Meier.
A minha última participação Isso. foi domingo Foi passado. A gente bem hoje, recente, né? hoje dia 25, foi dia 22, num domingo de manhã, com algo que mexeu muito com os homens da igreja, né? Que foi o retorno dos Gideões ano passado e a gente completar 40 anos. Uhum. Como é que tem sido para você esse retorno do coro e a sua participação? Você poder cantar nesse coral? Privilégio. Um privilégio. Mas a gente dentro do coro Gideões, a gente está muito voltado para a importância do que é a figura masculina dentro da igreja. E a gente carrega muito o nome da rede de homens. E aí há um destaque nisso porque cada um tem a sua história, né? Então, na igreja do Meio, o que me fez me aproximar da igreja no que diz respeito a me relacionar com os irmãos foi um movimento feito que eu acho que nem existia a rede de homens ainda. No início de 2024, quando o pastor Purim conclamou a igreja para que a gente pudesse realizar o piso do estacionamento. Sim. Eu falei, opa, impossível não me relacionar Aham. com os homens, porque eu vou estar ali. Sim. E aí foi ali que eu comecei a interagir com os homens. E em seguida começou as reuniões e eu entendi que esse movimento dentro da igreja foi um presente de Deus, porque me resgatou no que diz respeito a sair só de espectador, mas para me relacionar com as pessoas. E eu acredito que o coro Gideões é uma consequência disso. É uma consequência do ministério de homens e a gente tem visto com muita clareza homens felizes porque antes só estavam sentados assistindo o culto e tendo o privilégio, como tivemos agora domingo, de não somente louvar ao Senhor, mas de entregar uma mensagem que falou muito ao coração da igreja e toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Nesse aspecto de se relacionar, né, com os outros homens da igreja, ampliar essa rede de relacionamentos, como foi para você o passeio dos homens? Né? Eu te vi lá, né, o significado, né, o que representou para você, meu irmão? Foi um significado maravilhoso, teve um significado maravilhoso porque num evento como esse, onde a gente sai, vamos dizer, dentro de uma estrutura que é uma estrutura institucional como igreja, ali há um relaxamento natural, né? Então, assim, dificilmente um homem vai chegar ali e vai passar desapercebido. Seja por um sentar no café da manhã, de um almoço, e até mesmo quem não participa do esporte vai ficar ali torcendo, brincando. E eu acredito sinceramente que 100% dos homens que tiveram ali, eles tiveram, vamos dizer, uma sensação de pertencimento, de privilégio de participar de uma organização do mesmo gênero dele, né, que é os homens. Então, fora os 5 gols que eu tomei lá do Rodrigo, que decidiu fazer todos os gols em mim naquele dia, mas foi um evento maravilhoso, né? A liderança da rede de homens está sempre buscando integrar mais os homens, sempre dentro de um propósito divino, né? Que é a questão da masculinidade à luz da Bíblia e fazer com que todos nós tenhamos assim um crescimento espiritual muito constante na presença do Senhor. Foi maravilhoso. Que bom, que bom. Bem, o nosso futebol, nós temos um grupo que já vem atuando um bom tempo. Exatamente. Né? Então, esse teu sonho, né, essa expectativa de um ministério de esportes, quem sabe, né, os primeiros passos estão sendo dados. Já são dados, né, é isso porque eu cheguei na igreja já há um bom tempo e ouvia muitas histórias do futebol que acontecia ali no estacionamento. No estacionamento. É. Eu soube disso. E isso, de alguma forma, marcou muito aquela geração, né? Que ainda alguns estão na igreja e falam desse momento que era constante.
Sim. Senão, acho que até toda semana, no final de semana, tinha futebol ali no estacionamento da igreja. Então é bom Isso já saber. acontece. É bom saber para que esse grupo seja formado e se amplie, né? Amém. Porque aqui em nossa igreja nós tivemos já momentos em que, principalmente futebol, né? Ele reunia um grupo de homens, aí ficava um tempo, depois paravam por alguns meses, às vezes até alguns anos, depois retornavam. Então é uma boa expectativa. E é bom saber que pessoas estão olhando isso, vendo isso, e quem sabe, né, muito em breve, nós possamos ampliar, né? Amém. Não só o futebol masculino, porque há um clamor também pelo futebol Exatamente. feminino. Feminino, Tá? E eu exatamente. espero que alguns dos nossos irmãos e irmãs, né, assistindo essa nossa conversa, possa se empolgarem, né, para que isso aconteça. Amém. Alguma, alguma expectativa sua, além dessa em especial, para a sua presença, o seu ministério, da sua família aqui em nossa igreja? Amado, acho que nós estamos vivendo um momento muito singular na igreja, né? Depois de 18 anos de um pastorado, não é uma situação, vamos dizer, tão simples essa transição, né? A minha expectativa é uma expectativa como de todos nós, acertar. Acertar no que diz respeito à vontade de Deus para as nossas vidas e para a igreja. Então é um período do qual a gente não pode se afastar, na verdade nem o período, a gente não pode se afastar nunca da presença do Senhor. A gente precisa ser mais constantes e incisivos em dobrar joelhos, se colocar de fato na presença de uma forma muito intencional, com um propósito muito claro diante do Senhor. Me ajude a entender a sua vontade e que eu possa fazer a minha parte. Então nós estamos vivendo esse momento e a minha expectativa é de curto prazo. É que aquela pessoa que o Senhor já separou seja compreendida por nós e no momento oportuno a nossa parte ser feita para que a vontade do Senhor se cumpra e a gente de alguma forma em nenhum momento se desviar daquilo que Ele tem para a nossa igreja. Irmão Luiz Cláudio, uma palavra específica, uma palavra que vem aí do seu coração para a nossa membresia, né? Não só os homens, né, nesse ministério que você está envolvido, mas eu diria que talvez duas palavras. Uma específica para os pais dos juniores. O seu ministério, o ministério de toda a equipe de juniores, depende muito dos pais, né? Porque, como o irmão afirmou no começo, os juniores eles não vão sozinhos, né, para a igreja, precisam estar acompanhados dos pais e dos responsáveis. Então, uma palavra para esses pais e uma palavra para a membresia como um todo. É uma palavra para os pais, e eu acredito que eu já tenha falado isso no grupo dos pais dos juniores, é a importância de se enxergar o presente, de se enxergar a realidade do atual momento e fazer parte disso de uma forma efetiva. O que eu quero dizer é que muitas das vezes nós não tomamos uma postura correta e adequada no momento atual. E o que eu quero dizer é, nós temos uma EBD, nós temos uma igreja que zela pela palavra e muitas das vezes nós não fazemos a nossa parte. Eu e qualquer um, pai, a correria da vida. Então, não abrir mão de acordar cedo no domingo e não se sentir tentado de ir direto para o culto. Existe uma escola bíblica dominical que é algo muito importante e o tempo ele não volta. É uma idade muito preciosa.
não abra mão de levar o seu filho na escola bíblica dominical. E uma palavra que eu gostaria, vindo assim do meu coração agora para todos nós, da membresia do MEA, é para que nunca se perca o olhar do reino do Senhor. Nós, como batistas, muitas das vezes fomos educados ou ensinados a trabalhar muito em departamentos, cada um olhando para dentro do seu departamento. E isso é algo que muitas das vezes me incomoda. Me incomoda não na questão do MEA, mas na questão de uma igreja como um todo. Eu acho que a partir de mim, a gente precisa enxergar o reino do Senhor como algo muito maior do que o departamento. E eu estou falando isso muito movido pelo que eu vi nesse último domingo. A figura do coro Gideões, mas outros departamentos envolvidos para que aquilo ali acontecesse, cada um dando a sua contribuição. Eu acredito que, dentro dessa perspectiva, nós temos muito a crescer e aprender com os nossos amados irmãos. Amém. Queridos e queridas, Deus tem nos abençoado, enquanto Igreja Batista do MEA, com muitas e muitas vitórias, com bênçãos que a cada dia são muito evidentes em nossa caminhada. E você, nesse momento, nesse bate-papo, pôde perceber a importância de que tudo isso que possamos fazer, todas as atividades que podemos fazer, todos os desafios que temos pela frente, precisam serem enfrentados, calçados na palavra de Deus. E que bom, meu irmão, que o seu ministério está ali envolvido na escola bíblica, no ensino da palavra, já nos primeiros anos de vida, né, das nossas crianças e os nossos juniores. E fica, então, um convite a você que tem filhos, talvez vizinhos com filhos nessa idade, e que, quem sabe, você possa ser o instrumento de Deus para convidar essas crianças e esses juniores a que tenham acesso à palavra de Deus. E temos a plena certeza de que o que estamos plantando nessa faixa etária dará os seus frutos no tempo certo, né, no tempo de Deus. Fica então o convite para que você participe, para que você, se não participa, passe a participar. E você que já participa, seja alguém que incentive outras pessoas a participarem desse ministério, que é o nosso ministério de ensino da palavra. Fica então o nosso convite e, Deus nos permitindo, nos encontraremos em mais um Simplesmente Servos e Servas.